Entrego a Cristo, Iveline, boa tarde, Profeta Vanderlei, mais uma mensagem. Como podes deixar de viver este amor? O amor sem igual que por ti se entregou. Se tu queres a paz, não rejeite jamais. Jesus Cristo te ama demais. Tu que estás a sofrer, vive em um mundo sem paz e detém teu prazer em tantas coisas banais. Sei que andas vagar meio à escuridão. Tua vida é sem paz, teu viver é em vão. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Quão aflito tu estás e eu peço em dor. Não me buscas jamais e não queres o amor. Foi por ti que eu morri, maior preço paguei. Foi por ti que minha vida entreguei. Se tu queres sentir este imenso amor, deixes logo fluir no teu interior. Sei que podes deixar a velha vida então. Este amor te trará o completo perdão. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Muito bem, o título da mensagem, você pega a sua caneta, seu pedaço de papel, é: a ressurreição de Cristo anula o sábado? Nós temos Deus como Criador e Salvador, dono da família, a base na divindade. É aquela do o sábado no Antigo e no Novo Testamento. O sábado tem três formas. Pode ser feita uma abordagem dispensacionalista que divide a lei, uma história da salvação, e coloca a lei como forma do Antigo Testamento. Pode ser feita uma abordagem tipológica, pode ter o sábado apenas no descanso em Cristo eterno, na antiguidade, descanso eterno apenas no descanso em Cristo na eternidade. Ou nós podemos fazer uma abordagem na teologia da aliança, e essa é a abordagem que eu vou fazer agora, na teologia da aliança. Quando estudamos agora, compreende que Êxodo 20, verso 8 é uma aliança eterna entre Deus e o homem e os seres humanos. Isso significa que as antigas alianças são um desdobramento escatológico das demais alianças que se aperfeiçoam em Cristo. Segunda coisa, estão ali o sangue do Cordeiro que propiciava a expiação do pecado e o estilo ético daqueles que fazia parte da antiga aliança. Considerando
que as alianças são um desdobramento da aliança antiga, que sempre existiu. Nós sabatistas pensamos o seguinte, que o plano de salvação do Antigo Testamento é o mesmo para as pessoas que foram ensinadas com recursos pedagógicos diferentes. O plano de salvação para nós é o mesmo. Nós não vemos nenhum porquê do estilo ético do cristão ser diferente daqueles que no Antigo Testamento era salvo pela graça. No Antigo Testamento, o que eu gostaria citar Hebreus 8:10, falando da nova aliança, que na verdade é nova no sentido que foi aperfeiçoada em Cristo. Agora não é mais o sangue do Cordeiro que fez expiação pelos nossos pecados. Nós percebemos que em Cristo não há mudança de lei, mas uma nova mudança de nós relacionar com a lei, porque no passado eles não compreenderam isso. Agora em Hebreus 8:10, citando Jeremias 31:34, percebemos aqui uma continuidade do estilo ético, tanto para o povo do Antigo Testamento, para os do Novo Testamento, porque a lei agora é impressa no coração dos homens. Dentro dessa lei, nos constamos que deve ter o sábado. Por algumas razões. A primeira delas, nós como seres humanos temos a tendência de viver de forma autônoma, e isso nos leva para longe do nosso Criador, e só besteira fazemos. O sábado é um mandamento que nós não podemos viver de forma autônoma. Ele nos lembra que temos um Criador, que temos que prestar contas. Portanto, a teologia do sábado tem que ser com a aliança que Deus fez com Adão. A aliança adômica em Gênesis 2:2, ter o sábado nos mostra que não devemos agir de forma autônoma, que fomos criados por Deus, só que o sábado, ao presenciarmos em nós o senso do sagrado, algo que é totalmente perdido nessa cultura pós-moderna e céstica. E por que o sábado mantém o senso do sagrado? Porque o texto diz que Deus abençoou e santificou o sétimo dia. Então nós percebemos que este mandamento, por nos ensinar a não viver de forma autônoma, porque temos um Criador a nos ensinar o senso do sagrado, porque Ele santificou esse dia, provando que nem todos os dias são sagrados, porque Ele teria santificado todos, e todos eram descanso. Que o sábado também é o dia de descanso. Nós vemos sim que é muito importante a observância do sábado, sim. Hoje não como meio de salvação, como os demais mandamentos. Não cremos no sábado ou salvação pela lei e as obras, mas como resultado de uma transformação pela graça que não deseja ser autônomo, que deseja a lembrança do senso e do sagrado. Quem transgredia o sábado agora contradiz o sábado. No Velho Testamento era apedrejado. O sábado aponta para o templo, com as 7 leis cerimoniais. O culto de Israel era feito dentro da ordenança do templo, das ordenanças levíticas. Daí das nossas divisões e distinções, das nossas leis cerimoniais. E é esse respeito que Colossenses 2,16 trata. Vemos o apóstolo Paulo diz que não devemos ter essa mesma forma, guardar como outrora foi guardado. Veja o que nos via um grupo de pessoas em Colossos que unia o platonismo, a filosofia grega, a religião judaica, especialmente eles uniam o centro de a adjacência que era platônico e
E o judeu, o apóstolo Paulo, usa uma coisa importante, que ele fala de sombra e corpo. Isso aqui tem a ver com a alegoria de Platão, a caverna, os homens que nasceram amarrados, encarcerados na caverna, só viam sombras, só num belo dia conseguia auxiliar, libertar e via os corpos como era. Ele volta para a caverna e disse tudo que a gente está vendo sombras, os corpos estão lá. Paulo está dizendo, as festas ou a forma cerimonial era feito como o sábado era feito. Isso apontava para Cristo, de modo que isso não deve ser guardado da mesma forma alguma. Santificação, a modificação que faz é o dia da redenção. Agora para nós é o domingo por causa da ressurreição de Cristo. Isso está em Hebreus 4, 9 e 1. Esse é o ponto inicial. Vamos com Colossenses. A palavra sábado significa descanso. A Bíblia faz a verdade questão de nomear o que ele fez. Então, quando é nomeado esse descanso e o Salvador, e não é domingo, nem segunda, agora já falando a favor do sábado, da verdade, nem terça ou quarta, já é visto. Êxodo 20, verso 8, Marcos 4, verso 27. Jesus é o Senhor do sábado. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Ele corrige uma maneira legalista corrigida dos fariseus, a maneira distorcida de guardar o sábado. Ele fala o sábado para eles. Remete para Gênesis 2:2. Ele corrige os fariseus. O sábado foi feito para o homem, por isso que o autor hebreu lembrou o sábado um lembrete para com Deus e com o homem e com Deus. No grego, pleno, completa, encher, Paulo está contando a adoração sintética que ofuscava Jesus, a Bíblia de Genebra. Pessoas, disse Paulo, não era contra o sábado, e sim uma maneira de adoração ao culto aos anjos, não ao sábado. Décadas após a cruz, ele guardava o sábado, é certo o mandamento, mas já tinha as festas de Pentecostes no domingo, que apontava o futuro. Ali tinha 10 judeus, e se não tivesse, como Paulo cantava em terra pagã, ou pregava, o que trata-se partir ao pão santa ceia, que é o domingo. Hebreus 4:10. Ali fala da criação, do descanso de Josué, está falando a favor do domingo. Se refere a Jesus, e nós já entrou no descanso eternamente. E o domingo, a ressurreição de Cristo. Os discípulos reunir no primeiro dia da semana, e a igreja o domingo, Apocalipse 1:10, chamado dia do Senhor. O Enrioque remera dia do Senhor. Os pais da igreja e os discípulos que reuniam no domingo se guarda comemoração à ressurreição de Cristo. Agora a favor do sábado e da verdade. Década após a cruz, Atos faz ver a guarda dos sábados. Em nenhum apoio o domingo. A guarda do domingo tem um argumento gramatical. Os dias, como é chamada, primeiro dia após o sábado, segundo dia após o sábado, e assim se vai. Diante os outros dias não recebe o contexto como sábados. Atos 16:13 e 13:43. Era costume pregar para os judeus, mas aqui fala dos presíteros. Atos 16:13 seria uma oportunidade de mudar, mas não. Atos 17:2, Paulo era seu costume e foram arrazoaram
com eles das Escrituras por 3 sábados. Isso era seu costume. Atos 18:4. E ficar 1 ano e meio em Corinto aos sábados. Ele guardou 78 sábados. Atos 18:11. O apóstolo Paulo em Corinto. Reunir para partir o pão. O discurso aqui não é adoração, mas cultuar o domingo. E por que não adoração? Adoração não foi cultuar o domingo. E por quê? Ele ia seguir viagem no outro dia. Se o calendário judeu foi pôr do sol ao pôr do sol, o sábado só que a reunião durou à meia-noite. Era uma despedida do partir o pão, que ele na viagem no outro dia. Apocalipse 1:9. Mesmo que os pais da igreja, que é remera, que é o domingo, mas a regra de fé é a Bíblia, os pais da igreja, se for ter usando os católicos os católicos a Bíblia, que é Isaías 58:13, Deus fala no sábado, meu santo dia, e Ezequiel 20:12, onde João tirou boa parte da Bíblia. Podemos ver da santificação de nós a Deus e não só das nossas obras. O sábado é um legalismo? Não. Ezequiel 22, sabe, Deus nos santifica, não o sábado. Se Apocalipse, João tira de Ezequiel e de Isaías, e João 21 chama o domingo, primeiro dia da semana. Usando a remera, ele não dá importância ao domingo. João 21, os cristãos em Apocalipse 1:10. Se João referir-se ao domingo, Isaías e Ezequiel, João fala do sábado, não o domingo. Em Mateus 12:8, mas Jesus é o Senhor do sábado. Mas ele ressuscitou no domingo, mas ele morreu na sexta-feira, então tem que se guardar a sexta-feira que ele morreu também. A morte é tão importante como sua ressurreição. Romanos 6, de 2 a 4, nós comemoramos a ressurreição de Cristo, é como nós somos sepultados com ele no batismo nas águas, e da ressurreição dele. Sua morte ao nascer, ressuscita para a nova vida em Cristo Deus. Mostra o batismo, a ressurreição de Cristo. Mateus 24:40. A fuga dos discípulos, não disse Jesus no sábado nem no inverno, 70 anos depois que eles da morte dele. Como era o domingo? Certo, é a Bíblia. Temos que interpretar? Temos, mas nunca pelos pais da igreja, mas com os olhos de Cristo e do Espírito Santo. Atos 2:4. Eles iam de casa em casa partir o pão, mas lá não fala do sábado, mesmo que aos sábados tinha judeus e gentios. Aí não era celebra, porque eles não se uniam. Os discípulos, Atos 27, partiam o pão o domingo, partir o pão, a ressurreição dava no domingo e não outro dia. Agora os discípulos não mais era o dia de êxodo e da criação, e sim da redenção em Cristo, que conta dizendo sábado. O dia do Senhor, partido o pão, quem guarda o sábado é pecado a qualquer, e não tem que ser. Romanos 14 fala, quem guarda o domingo está em pecado. Sim, se guardar o sábado é pecado, eu guardo, porque Deus deixou. Não o domingo, é uma celebração de Roma. Deus sempre tem gente em todas as igrejas, inclusive na católica. O sábado não é um meio de salvação, mas é um boicote econômico com a marca da besta, que vai ser o domingo e o sábado, outro qualquer mandamento para quem guarda ele em breve, certo? Eu acredito que
que a praga dos rios do Eufrates já está caindo, do sol, o trono da besta a quinta e a sexta. Agora, quando Deus mandar a primeira praga, que vai ser a marca do inferno, ele vai mandar junto a terceira ou a segunda praga do mar, que se tornará em sangue, o mundo todo vai virar carniça. Ah, mas e o ímpio? O ímpio não vai morrer com a morte, vai ser amarrada, mas se tiver, que eu não acredito que tem, certo? E a sétima praga, pedras cair do céu. Então, se Jesus ressuscitou no domingo, nós remetemos para o livro de Gênesis, no primeiro dia da criação, houve tardes e manhãs. Então, Jesus não ressuscitou no domingo. Ele ressuscitou foi no sábado, depois do pôr do sol. Certo? Ele ressuscitou no sábado, depois do pôr do sol. Certo? E a Igreja Católica compôs o domingo começando na meia-noite, e Jesus ressuscitou no domingo, na criação, primeiro dia da semana. Ele teria até ressuscitado do pôr do sol do sábado, que é 6 horas da tarde. Aí eles põem o domingo e meia-noite, mas na criação tá do pôr do sol, certo? Então Jesus ressuscitou. Outra coisa também aqui, se Jesus ressuscitou no domingo, foi Roma que tirou esse mandamento, tirou mais 3 que pertencem a Deus, colocou mais 7 livros apócrifos. Todo sacrifício de Cristo para trás é inválido. As pessoas têm a moda de dizer: salvo, estou salvo pela graça, salvo para sempre. Nada disso. A fé sem obras é morta, e ela é o fruto da fé, as obras. Claro que as obras não justificam, mas Jesus falou: me mostra sua fé que eu te mostro suas obras. Noé, ele poderia ter salvo só pela graça, mas ele não ia ser salvo. Graça de Deus, é aquela que salva, claro. Ele obedeceu a Deus ao fazer a arca, inclusive pregar e viver. Certo? Então o que acontece? Eu não acredito que vai ter pessoas que vai falar assim: não, eu vou seguir para o inferno e ser queimado. Porque Deus manda orar por todos os homens, que Ele quer salvar todos em todo o tempo. Toda essa geração vai ver a volta de Jesus. Vai ser tudo de branco. Apocalipse 6,14, que os montes vão mover dos seus lugares, alguns ricos vão desejar cair sobre eles. Aonde a pessoa chega ao ponto de desejar uma montanha cair sobre ele. Por quê? Porque o coração ficou no dinheiro, ficou no emprego, ficou na elegância, ficou no casamento, certo? Ficou, eu tenho que fazer meu futuro. Ficou no 1% que faltou para entregar a Cristo. Primeiro mandamento diz: amarás ao Senhor teu Deus e não terá outros deuses diante de mim. Nós temos que fazer uma entrega total. Nós estamos vivendo as últimas gotas de graça. Países aí que não aceitou a Bíblia, Romanos 1,18, Deus está revelando pela natureza: para tais homens não ficam indesculpáveis. Só tem 2 caminhos na Bíblia: o pecado que foi gerado no céu, que passou por Eva, pelo Velho Testamento, está no Novo e está agora. A graça de Deus, todo esse tempo é a mesma, só as maneiras das alianças. Por exemplo, Abel e Caim foi o sacrifício. Caim foi o sacrifício errado, porque não há sacrifício a não ser de um sangue inocente tirar uma vida para justificar pecado, enquanto Cristo não veio. Abel fez certo. Existe a lei e a graça. Outra coisa também, Jesus, ele manda nós apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável ao Senhor, certo? E as pessoas acham que é salvo para sempre. A pessoa também pode comer de tudo. João diz: espero que não vai só bem em espírito, mas na saúde. O vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Se alguém diz também. Tem gente que pode comer cachorro, cobra, caranguejo. Os animais imundos
Deus, foi por causa do pecado de Eva. Agora, Deus fez eles vai voltar a ser limpo. Deus deixou para limpar o planeta, as fezes que nem o porco e o tubarão faz, os cadáveres e os insetos, sim, pertence a Satanás, que nem água eles bebem, certo? Tchau para vocês, tá bem explicado. Adventista não é legalista, que eu já fui de lá, continuo no caminho. Ellen White não é a segunda Bíblia de Adventista, que eu já tive lá. Ela é uma profetisa, como eu sou, a maior liderança, hoje representando a maior liderança, certo? O juiz investigativo não é de Adventista, não é de White, é 2.400, que Daniel falou em 8:14 até 2.300 tardes de manhã, o santuário será purificado, porque o pecado começou no céu com Lúcifer e está terminando no céu agora com aqueles que aceitam a verdade, a fé e o verdadeiro batismo e a Bíblia. O seu nome vai para lá. Aí quando ele peca, que ele pede perdão, Jesus justifica ele, perdoa e purifica aquele pecado lá e mostra os anjos quem está salvo e quem está perdendo, porque Deus é justo ante o seu juízo. E a Bíblia fala em Salmos que o juiz de Deus é mais doce do que o favo de mel e mais apreciado do que o ouro para o seu povo. E Romanos 2 diz que sem lei as pessoas pecaram e sem lei pereceram. Aqueles que com a lei pecaram, com a lei será julgado. Eclesiastes 12:13. O fim de todo homem é temer, é guardar os mandamentos de Deus, porque ele trazer juízo todas as obras. Tiago 2:10 também fala. Não existe salvação fora da graça. Foi feito antes da fundação do mundo. Primeiro é 2 Pedro 1:18, certo? E o livro do Apocalipse, certo? Não existe inferno eterno. A palavra inferno, você tira o F, atrás do I fica fim. A palavra inferno significa fim. Fim de quê? Fim de uma vida, certo? Acabou. Inferno é a pessoa vai deixar de existir eternamente. É que o fogo vai queimar tudo da vida. Porque o fogo ele faz três coisas: ele queima, consome e purifica. Só há fogo enquanto há matéria. Deus não quer desejar isso para ninguém de vós, meu irmão. Olha para Cristo. Não tem um caminho do céu mais estreito para uns e mais largo para outros. Aos jovens, a igreja diz assim: eu tenho que perder meu emprego. Nada disso. Jesus, ele já é o pão da vida. A palavra, o pão. A Bíblia diz que Deus está procurando pessoas que não compram e que nem vendem, que chamam o pecado pelo nome. Ele deixa o emprego do sábado de comprar no sábado. E a marca da besta vai vir, a marca do inferno, para a pessoa comprar e vender e seu corpo ser lançado no inferno. E os outros vai deixando de comprar e vender nesse dia. E o outro dia eles não compram e nem vendem. Certo? Mas eles vão arrepender em nome de Jesus. Tchau para vocês. Que essa mensagem possa chegar em todos os corações do mundo, que esse mundo não está prestando mais não. Certo? Tchau para vocês, até a próxima.